André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio The UFM, ouvintes e telespectadores da nossa página do Facebook. Estamos aqui em mais um A Verdade em Evidência, comigo, André Vial, e hoje com a participação do coordenador do PSDB, região do Grande ABC, Márcio Canuto. Bom dia, André Vial. Bom dia, Luiz, Isidoro, grande parceiro, grande amigo. Como ele diz, viu? Ele sempre diz, Márcio, que nós somos amigos de décadas. Aí ele fica divulgando tudo para todo mundo, a nossa idade, né? Quantos anos. Não é brincadeira, não, mas é uma verdade, né? É uma verdade. E aqui esse programa, por isso que se chama A Verdade em Evidência. Sempre. Sempre a verdade, sempre trazer com bastante racionalidade os fatos, né? E falar, explicar para as pessoas, fazer uma análise sempre do nosso mundo, né? Não só da política, da economia, né? da questão do Estado, né? Mas também do nosso mundo mesmo. Outro dia a gente trouxe, por exemplo, o tema da quarta revolução industrial, né? A tecnologia, o quanto a tecnologia vai mudar o nosso mundo, né? Já está mudando e dentro de pouco tempo, pouquíssimos anos, aí 2, 3 anos, nós vamos estar numa outra realidade completamente diferente e novas profissões, muitas vão deixar de existir e nós vamos trazer novamente esse tema, viu, Luiz? Já falei lá com o engenheiro, nosso amigo, né, o Anselmo, e ele vai, Anselmo Paulucci, né? E ele vai vir aqui para a gente poder falar também sobre os novos empregos que já estão aí acontecendo, né? Dessa nossa nova realidade, tá? Então, e hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para a política do nosso país, né? Pro Brasil, e que a respeito da Convenção Nacional do PSDB, que aconteceu nessa última sexta-feira, né? E para isso, quero muito aqui apresentar aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, o nosso amigo Márcio Canuto. Márcio que ele preside, na verdade, né, chama de coordenador, mas ele preside aí na região do Grande ABC o PSDB. E muito obrigado, viu, Márcio, já, né, agradecer essa sua participação e com muita, eu tenho certeza que ele traz mais qualidade aqui para a nossa realidade no Grande ABC e do PSDB nacionalmente. Márcio, por gentileza, um bom dia aí para os nossos ouvintes, né? Um alô para os nossos amigos espectadores também. Vamos lá. Bom dia a todos os espectadores, né? Os ouvintes, você, o Luiz, e falar que estamos aqui para tirar algumas dúvidas e esclarecer questões do partido, que a gente puder cooperar para melhor esclarecer o eleitor ou o ouvinte nessa questão partidária, estamos à disposição. Bacana, obrigado bacana. Mesmo, viu? Bacana, não, eu que agradeço e vamos firme. Agora nós vamos falar aí primeiro sobre essa questão do partido no âmbito nacional e depois nós vamos trazer mais um pouquinho para nossa região aqui do Grande ABC, até porque o PSDB exerce aí importantes cargos de comando das cidades do Grande ABC e a gente vai falar também a respeito disso. Vamos lá, nós temos... André, vamos lá. Deixa eu só dar um bom dia para quem está aqui na live. É a Adelina Meneghetti, aqui de Santo André. Bom dia, Adelina Meneghetti, acompanhando o nosso A Verdade em Evidência. Também a participação da Patrícia Labarde, americana, está nos Estados Unidos, lá na cidade dela, né, na West Sand Lake, uma cidade próxima de Nova York. E ela diz aqui para nós, oi Luiz e todos da Rádio The UFM Brasil. Um bom domingo, feliz domingo para todos aí. Happy Sunday to you, Patrícia Labarde. Good morning, Patrícia Labarde. Nós temos também a dona Adelina Meneghetti. Né? Adelina Meneghetti, que inclusive tem lá em São Bernardo do Campo, tem a família Meneghetti, grandes amigos lá do centro da cidade.
E a dona Adelina, que já acho que é a terceira vez que está assistindo, quarta vez que ouve e assiste o nosso programa. Obrigado aí pela sua atenção, viu, dona Adelina? Mas vamos lá que temos aí assuntos importantes para serem tratados. E a gente tem, eu acho que é importante discorrer um pouco. Eu vou pedir para o Luiz agora passar um vídeo a respeito do PSDB, que foi a fala do Boris Casoy ontem no jornal, né? No jornal da Rede TV. Vamos lá. Ok, vamos lá. Quem quiser participar, mandar o comentário, manda aí para o nosso WhatsApp 11 94201 9666. Manda aí o comentário ou o áudio para o nosso WhatsApp que a gente reproduz na live, ok? Ou então liga para participar ao vivo com o nosso telefone fixo que está aí na tela embaixo. É o 11 4852 2720. Vamos lá acompanhar o Boris Casoy falando da convenção do PSDB. É isso aí. O PSDB fica agora oficialmente sob o comando de João Dória. Oficialmente não. Na realidade, João Dória vai manobrar por trás. Fatalmente, os tucanos vão ficar mais à direita. Fernando Henrique, da ala que podemos classificar como tradicional do partido, por exemplo, não foi à convenção. Preferiu mandar um vídeo. Eu assim, gostaria de fazer algum comentário a respeito e depois vou passar a bola aqui para o nosso convidado especial de hoje. O que acontece? O PSDB passou por um processo, isso na minha visão, não é? Ele buscou sempre a racionalidade do ponto de vista da economia. O PSDB sempre foi mais liberal desse ponto de vista. Tanto que, se você buscar na história, você vai perceber, por exemplo, o Sérgio Mota, que foi um aliado importantíssimo na época quando o Fernando Henrique assumiu o governo federal. Ele, inclusive, acho que ele faleceu, foi no primeiro ou no segundo mandato do Fernando Henrique? No segundo mandato, né? Mas no primeiro mandato ele teve papel fundamental. Por quê? Porque ele era um ministro das telecomunicações. E para quem não se lembra, né, os mais jovens não se lembram, que a telefonia no Brasil, você tinha que comprar ação aqui no ABC era a CTBC, que vendia as ações, então era caríssimo, né, você ter uma ação da CTBC para você poder ter o direito de ter um número de telefone. Então, e aí quem fosse querer precisava abrir uma empresa, precisava realmente do telefone ali com rapidez ali para poder comercializar os seus produtos e tudo e ter o desenvolvimento econômico aí no seu trabalho, ele precisava ter as ações e se ele quisesse trazer isso muito rápido, comprar rapidamente, ele pagava o ágio de quem já tinha a linha, né? Muita gente ficou rica dessa forma, né? Porque o cara ele ia comprando ações aí da CTBC, com o tempo esse ágio ficava cada vez mais caro e aí muita gente fez um lucro fabuloso por conta de, inclusive, ser estatal, né? Aí teve uma briga fantástica sobre aquela privatização, mas o governo, que era do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, foi duríssimo e deu certo. Aí você vê, hoje o cara, ele para ter um telefone, no dia seguinte liga a linha, né? Você compra um chip com a linha já no celular e tudo. Então foi muito importante. E aí começou a briga das privatizações. E era tanta mentira que acontecia em relação às privatizações, não é? Por que vem as privatizações? Para poder dar mais, vamos dizer assim, competitividade para os produtos, para que os produtos se desenvolvam mais rápido e melhor, e aí você tem, inclusive, concorrência também, ela acaba abrindo concorrência. Sim. E você tem produtos mais baratos para o consumidor. Isso faz com que todo mundo tenha mais acesso e o país se desenvolva mais rápido. Mas a pessoa tem mais acesso também, né? E hoje em dia todo mundo tem celular. Você vê que se tornou uma coisa comum. Isso. Querendo ou não fazendo crítica à esquerda, mas naquele período o PT batia bastante na questão da privatização.
porque iríamos perder, o Brasil iria perder o monopólio e tal. E não. Eu acho que tem certos setores do governo que tem que estar na mão da iniciativa privada. É isso aí. É isso o governo aí. tem que cuidar de segurança, saúde, educação, e a iniciativa privada de serviços que no dia a dia corriqueiro do cidadão comum. Isso, é isso aí. E aí o PSDB sempre teve esse pensamento mais liberal e tudo, mas ficou com vergonha, porque a esquerda ela batia tanto, inclusive com muitas mentiras, que o partido começou a se retrair em relação a essa questão da economia, né? Mas enfim, depois vieram outras privatizações importantíssimas, Vale do Rio Doce, cita alguma mais importante aí que você possa lembrar, Márcio, mas o importante é que trouxe o maior desenvolvimento para o nosso país, né? A economia pôde voltar a crescer, né? Outra coisa importante do partido também foi que quando todo mundo abandonou o Itamar Franco com a queda do Collor, né, com o impeachment do Collor, o pessoal do PSDB, o partido PSDB, falou, não, vamos pelo país, vamos trabalhar junto. Né? Por bem ou por mal, se nós vamos perder, vamos ganhar lá na frente, mas nós vamos trabalhar porque o país está precisando. Porque no governo do Collor não tinha, o PSDB não fez parte do governo do Collor, né? Depois que o Fernando Henrique, quando o Itamar assumiu, aí o governo... o PSDB se posicionou, acabou ajudando o governo. Ajudou o governo e aí resolveu o problema e que ninguém esperava, veio o Plano Real. Sim, que resolveu... a esquerda novamente voltava a bater na questão que o Plano Real seria um desastre, que seria uma... Né? E votaram contra. Votaram contra. E foi o que salvou o país de uma falência econômica naquela época. Eu votei no Fernando Henrique Cardoso e para mim foi o melhor governo. Os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso foi o melhor governo, porque quando entrou, tirou o país daquela inflação absurda, sim. Né? Isso. Colocou estabilidade, a nova moeda, né? O governo Fernando Henrique não teve muita sorte quanto à crise. A gente teve a crise da Ásia, teve várias crises e acabou tendo que pegando empréstimo do FMI, e ali os partidos de esquerda usavam aquilo para denegrir a imagem tanto do governo, que o país estava numa situação difícil, né? Mas isso era o mundo inteiro. E ele pegou um problema grave que era a inflação. A inflação não permitia que o país crescesse. O problema, você vê, tanto que buscou-se as privatizações, porque era tudo cabide de emprego, né? Como em boa medida tem até hoje, né? Os corporativismos, aquela coisa de você ter os privilégios, né? Quer dizer, eles se aposentam com máximo e enquanto o cidadão comum paga lá o INSS e só... Ele não consegue se aposentar com o salário que ele ganhava. Não. E depois vai caindo, né? A renda dele. Vai perdendo o poder de compra, tudo. Isso. E quem tem privilégio, não. Só que quem paga quem tem privilégio? É o povo. É o trabalhador. Né? O trabalhador. Então, o PSDB veio com essa questão. Coisas importantes, por exemplo, também, na época, o que favoreceu enormemente, as pessoas não falam disso, porque muitas vezes aqui nesse programa a gente acaba elevando um pouco o nível do debate e a gente aprofunda mais e fala um pouquinho mais, coisas que tiveram uma importância, mas que muitas vezes não trazem holofote, que foi a questão dos investimentos importantíssimos na Embrapa, né, que é aquela empresa brasileira de pesquisas e tudo, e com relação aos grãos, não é? com relação a você produzir grãos melhores, mais fortes, com menos suscetível às pragas, não é? Sim. E hoje você tem o boom, aí houve o boom das commodities, Fernando Henrique infelizmente, né, quer dizer, já tinha deixado o governo e o Lula assumiu, e aí quem surfou foi o Lula. Foi o Lula. Mas questão, eu costumo falar do seguinte, o Fernando Henrique plantou, o Lula colheu, mas não plantou novamente para colher novamente. Então, agora nós estamos colhendo o que não plantou. Então, agora o país passa por uma situação difícil, porque nós vivemos um mundo globalizado, você tem que estar se antenando
né? O governo tem que acompanhar a economia mundial, né? E tem que competir, então, tem que pôr o país para competir. E o que competir. aconteceu com o governo do Lula foi que ele negociava com Cuba, com países que não tinham expressão nenhuma na economia mundial, bem dizer, né? E nós vimos parar nessa situação que temos hoje. Na verdade, enquanto eles não devolveram o dinheiro, nós demos o dinheiro, né? Para Muito, Venezuela, muito para Cuba e para vários países, né? Da África também. Então eu acho que e aí agora tem uma busca sobre uma investigação sobre esse problema da corrupção nesses outros países dos recursos que o Brasil enviou. O Brasil fez os empréstimos lá que empréstimo foi fajuta falar que foi empréstimo. Na verdade, enquanto eles não começarem a pagar a gente, nós demos o dinheiro, né? E agora foi o povo que deu dinheiro para eles. O povo precisando aqui, né, de melhorar a sua economia, de você podia avançar. Investir no Nordeste, você está investindo lá para melhorar Cuba, Exato. Venezuela, fazendo metrô, fazendo porto, fazendo tudo lá, enquanto aqui nós estamos passando por uma situação muito difícil, né? E olha, se a gente pensar nas questões básicas, saneamento básico, o Brasil não consegue afastar o esgoto, né? Não tem nada, zero de saneamento básico. 30% da população do país não tem saneamento. Mas tem diferença do saneamento. Você tem aquele saneamento que nós estamos falando, o cara não tem nada, quer dizer, não consegue afastar, né, o esgoto da casa dele. Então ele joga na rua e aí as doenças acontecem ali, porque as pessoas andam ali na rua e que não tem saneamento, né, onde não tem saneamento, e ficam doentes. Depois lota os prontos-socorros do país, quer dizer, cria-se uma demanda, porque se você não previne, você vai ter a consequência do problema. E aí cria-se uma demanda enorme por saúde pública, e que é caríssimo. Sim. Que é caríssimo, né? Então, assim, mas só para... É importante lembrar a história, porque muitas vezes o jovem de hoje, ele não entende o que aconteceu anteriormente, atrás, né? Coloca, e o PT fez muito isso. Quando aconteceu o mensalão, depois quando aconteceu o petrolão, o Partido dos Trabalhadores e a esquerda toda, e aí você põe PSOL, PCdoB, todos esses partidos, eles começaram a tentar colar a imagem da corrupção também no PSDB, que você tem casos pontuais sim. E casos pontuais hoje, inclusive o PSDB está procurando ser muito duro com pessoas do partido que estão envolvidos com problemas. Eu costumo falar assim, você tem uma família, e o partido é como se fosse uma família, né? Então, você ter dentro da família alguns problemas, ou tem um filho que usa droga, tem um outro que vira assassino, e o pai e a mãe não tem culpa disso. Né? Então, assim, porque eu estou no PSDB, desde os meus 15 anos eu estou no PSDB, né? E acredito no PSDB. Não são essas pessoas com má índoles que participam desse tipo de coisa que me representam. Quem me representam são pessoas do bem, que estão ligadas dentro do partido ao lado do bem. Agora, essas pessoas que cometem esse tipo de crime têm que ser punidas e têm que ser expulsas do partido. Isso eu concordo. Né? Isso aí. Mas trocar de partido não adianta, nem mudar o nome de partido também não adianta. Porque você pega vários partidos que mudaram de nome, mas as suas lideranças continuam as mesmas. Então não mudou nada. Né? Engana-se o eleitor. Então o negócio é mudar dentro do partido, cortar na própria carne e fazer o trabalho que tem que ser feito. Né? Como eu volto a falar, o pai e a mãe não têm culpa que se tem um filho que foi pro crime, o que eles vão ser presos também? Vão ser julgados também? Não, né? Então a mesma coisa na política. Eu costumo falar que o que é bom a gente tem que manter, o que for ruim tem que tirar, tem que... A maçã podre tem que cair fora. Sim, sim, com né? A maçã certeza. podre para não contaminar. E aí tem uma coisa importante para a gente poder também falar a respeito, mas eu gostaria até, você citou a respeito de trocar de nome e tudo, né? Eu gostaria até que você colocasse a foto do discurso do Arthur Virgílio, né? Do Arthur Virgílio, que estava lá sexta-feira na convenção, né? Ele pôde discursar. E aí, o Arthur Virgílio, que é lá do Amazonas, né? Ele foi um senador muito combativo do PSDB. Sim. Ele foi, nossa, eu vibrava quando eu era mais jovem.
a gente ficava torcendo para que as coisas se resolvessem. E ele brigava muito, principalmente na época que o Lula era o presidente. Ele ia pro pau mesmo. Eu gostava muito dele, dos discursos que ele fazia, porque ele ia pro pau, trazia racionalidade dentro pro Congresso e até para o país, né? Quando ele tinha os seus discursos. E você colocou que você não é a favor da mudança do nome, né? O Arthur Virgílio, ele fez o discurso justamente nisso. Ele até citou uma coisa que eu não me esqueço, porque eu estava lá, né? Ele citou uma questão importante. Ele falou assim, olha, o partido da social-democracia, né? Que aí partido da social-democracia brasileira, mas a social-democracia fica parecendo, ele disse isso, hein? Então não sou eu não. Ele disse, fica parecendo coisa de comunista, né? Comunismo, né? Porque na verdade o PSDB era assim, um partido, aliás, a mudança está acontecendo já de alguns anos para cá, e eu vou explicar, né? Mas ele veio de mais ou menos uns 5 anos para cá, a coisa vem acontecendo essa mudança de maneira muito contundente. Mas ele disse isso. Mas o partido realmente era um partido de centro-esquerda, o povo queria mesmo mais serviços, demandava mais serviços, né, mais investimentos, e foi importante isso, porque sem um colchão social, aquela pessoa que está ali sofrendo, sem emprego, tudo fica muito mais difícil, né? Mas aí o PT que adora pegar a bandeira. Sim. Mas o PSDB fez um trabalho muito importante nisso, só que teve uma coisa, foi obrigado a elevar os impostos. Então isso daí também prejudicou. Só que quando o Lula entrou, aí a coisa degringolou. O cara elevou imposto, ele não só fez mais empréstimo para o país, e depois dando o dinheiro para os outros países, né, que ele queria, mas o mais importante, ele deixou de investir em qualquer coisa que realmente fosse em favor do desenvolvimento, que tivesse como objetivo o desenvolvimento do país. Agora vamos mostrar a foto do mais jovem, que é o Nelson Marquesan Júnior, também prefeito de Porto Alegre, também discursando, né? O Arthur Virgílio hoje é prefeito lá de Manaus. Isso. Prefeito de Manaus, né? Foi senador lá por Manaus, né? E agora foi prefeito e é prefeito já reeleito, né? Ó, o Nelson Marquesan na foto. Então, mas aí o que acontece? Só para concluir, então, eu vou passar a bola para você poder discorrer aí. Mas o que aconteceu com o PSDB ao longo dos anos, né? E foi ao longo dos anos. O PSDB ele foi se endireitando. Na minha opinião, o PSDB foi se endireitando, né? Por quê? Porque o único discurso que se tinha contra a esquerda e a esquerda mais radical era o discurso do PSDB, né? Então trazer essa racionalidade na economia, né, para o país ser um país que produza mais riqueza, que seja mais forte, porque tem uma máxima na economia, né? Eu estudei relações internacionais, tem uma grade importante de economia. Então a máxima é o seguinte: para você distribuir riqueza, você tem que produzir riqueza. Senão você não distribuir nada é nada, porque ninguém resolve nada, né? E a Venezuela é o grande exemplo disso hoje. O governo ele não consegue manter, né? Não vai dar dinheiro pro povo, que era o que aconteceu no governo do PT. Você pega quando foi criado ali pela dona Ruth, que tinha bolsa, era o Vale Gás, isso, Bolsa Escola, e depois o PT juntou tudo, se apropriou e virou o Bolsa Família, e eles começaram a distribuir sem nenhuma contrapartida da população, né? Porque parece que é para destruir, né? Porque a educação tá péssima. Aí você virou eu sou lá do Ceará, né? Lá a gente tinha muito coronelismo, né? Isso. Que você usava a dentadura para poder manter o voto de cabresto ali. Isso. O PT ele fez o que? Ele modernizou. Ele pegou o Bolsa Família e começou a distribuir isso para a população mais carente, que necessitava muito disso, necessita, né? Então, aí colocava terror, medo na população. Se o fulano ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família. Se o Ciclano ganhar, ele vai acabar com o Bolsa... Só o PT vai manter o Bolsa Família. E o Bolsa Família está aí. Até hoje. Mentira, né? Quer dizer, fazendo política terrorismo. Através da mentira terrorismo, e fazendo terrorismo. E você vê. E essa falta de contrapartida, né? Onde você paga... Você fala que é para o filho estudar.
né? Como era na época do PSDB. Na época do PSDB, você tinha que o filho tinha que estar matriculado na escola e você tinha que levar ele para pesar, tinha alguma coisa tinha do uma tipo. fiscalização. Tinha uma fiscalização, acontecia. um acompanhamento de tudo aquilo. Então, depois não. Foi pelo voto e acabou. Né? E virou doação de dinheiro. E o país não consegue manter isso. Sem empregos, sem a indústria. Isso é quase nada, né? Se você pensar nos privilégios. E eu costumo falar muito na questão que eles falam que eles são uma bandeira, muito errado que eu acho. Eles colocam que o empresário, o cara é empresário, então ele ele não é brasileiro. Ele é elite, ele é bandido. Então só o trabalhador tem valor. Não, se não tiver o empresário, não existe o trabalhador. Que é o cara que gera emprego. Se ele também for trabalhador, então não vai ter emprego para ninguém. Então tem que ter o empresário, ele tem que estar bem sucedido e tem que ter o trabalhador, né? Lógico, bem remunerado, tal, com seus direitos adquiridos aí. Mas o empresário tratado como bandido, que aqui no Brasil o PT começou a tratar o empresariado como existiam o empresariado e o trabalhador. Ele fez duas classes, né? Separou e uma briga. Então o trabalhador, na cabeça dele, ele torcia para o empresariado acabar se prejudicando, mas sem perceber que ao mesmo tempo ele era prejudicado, porque ele ia ficar desempregado, né? E o país ia entrar nessa crise que nós estamos hoje, né? Então eles têm uma política muito louca que é quanto pior, melhor. O PT ele trabalha com essa bandeira, né? Que aí o pessoal não quer, às vezes, muito se aprofundar no conhecimento da questão do debate cultural, e eu estou trazendo isso aqui sempre. E o debate cultural é importantíssimo, porque é como que quem é comunista pensa, e são os comunistas que manipulam essa esquerda toda aí que tem, né? É 1% da população, que manipula 30%, e aí você tem esse caos instalado no país. Mas, para concluir meu raciocínio lá atrás, por que o PSDB foi se endireitando? Então, quer dizer, porque era o único partido que realmente era muito estruturado, era um partido que tinha um discurso condizente com a sua prática, né, no sentido de quando era governo, e muito importante é que todo mundo, a gente que era jovem naquela época, você não tinha em quem votar muito fora do PSDB, você não tinha, né? Porque quem pensava à direita, né? Então, isso aí eu acho que até às vezes foi ruim para o país, porque não mostrou a qualidade que o PSDB de fato tinha, que era o boneco que tomava a pancada da esquerda o tempo inteiro, né? E o mais importante, ficava demonizando. E o mais importante é que os jovens, aí eu acho que para comprovar isso que eu estou dizendo, é importante a imprensa, a mídia tradicional, principalmente os jornalistas da Globo News, eles colocaram taxaram, não é, a bancada tucana no momento quando a Dilma era presidente e estava tendo os movimentos do impeachment, né? Eles colocaram como bancada tucana dos cabeças preta e bancada tucana dos cabeças branca, né? E é importante o ouvinte entender o que é isso. Bancada tucana dos cabeças pretas eram os deputados mais jovens, que já estavam pensando mais à direita, que são essas lideranças hoje que estão assumindo posições do partido, cabeça preta, importantes, que é aquela bancada tucana dos cabeças preta. E por que cabeça preta? Porque eram os mais jovens. E você tinha a bancada tucana dos cabeças brancas, que era o pessoal mais velho. E por que houve essa divisão? Porque havia um racha interno pela cor do cabelo, né? Lá na bancada, pela cor do cabelo, que o mais jovem tem o cabelo que não é branco, né? Sim, mas olha o meu aqui, ó. Mas ele é jovem ainda. Também, ele é jovem, o Márcio é jovem cabeça também, branca. Mas eles ficaram com cabeça branca. É que os cabeça preta já estão ficando mais velhos também, né? Então, mas estão assumindo as posições do partido hoje, né? E por isso que está tendo essa bagunça, essa briga. Mas para concluir, o que acontece? Você tinha lá os cabeças brancas que, se você pegar lá José Serra, Aloysio Nunes, eu não estou fazendo crítica a ninguém não, mas eles vinham com aquela conversa que não precisava fazer impeachment. Né? Tanto é que o Lula, com o mensalão, não sofreu impeachment porque o PSDB achava que não tinha que era um trauma para o país. Mas que trauma! Que trauma! Se fosse... Aí eles seguraram
E aí veio os cabeças pretas, que são mais radicalizados, assim, no sentido... Sim. Não radicais, são racionais. Mas o que é certo. Tem uma posição mais firme, né? Como que é aquela frase do preto no branco lá? Tem uma frase, né? Preto é preto, branco é branco. Não dá pra você ficar achando que vai passar a mão em gente que não presta. Nesse país, muita gente não presta. E então não tem que passar a mão em gente que não presta. Por isso que hoje o partido está realmente mudando internamente. E nós temos até foto de briga, nós vamos mostrar lá que aconteceu na convenção. Porque tem o pessoal mais à direita. Né? E vocês viram o que o Boris Casoy disse aí. Você viu, né? A discussão que deu lá, né, na convenção? Deixa eu só dar um bom dia aqui. Bom dia e uma boa tarde já também. Pro Manudin, o Nildo, né, tá acompanhando a nossa live. Aliás, o Manudin vai fazer o programa hoje, reestreia do programa do Manudin. E vai ser às 6 horas da tarde, tá? Então convido a todo mundo que está aí na live para acompanhar o programa do Manudin às 6 horas da tarde aqui na Rádio Deuol. O Manudin inteligentíssimo, hein? Sim, ele é uma pessoa que também é inteligente. É o nosso TI assim aqui da como rádio. o Tony Almeida, que ontem nos representou aqui. O Tony Almeida, depois vou falar a respeito do programa de ontem aí, daquilo que eu pude ouvir e assistir, né? O Jairo Mascaro também está na live de São Caetano do Sul, está dizendo bom dia Jairo Mascaro. Nosso ouvinte está sempre acompanhando nossas lives. Também a Thaís Vial está acompanhando, deve ser parente do... Minha prima. Um grande beijo para Thaís, né? Grande beijo. O Jairo também sempre acompanha, hein? O Jairo está sempre ouvindo. Bacana, viu? Obrigado aí pela sua atenção também, viu, Jairo? E a Thaís, ela fez um comentário, ela falou assim, ó, falar verdades é muito importante nessa fase política do Brasil, para que possamos lutar pelo que é correto, independente de partido. Vamos ser justos, disse a Thaís Vial. É isso aí, temos que ser pelo Brasil, né, Thaís? E não de maneira racional, né? E não ficar defendendo posição, doutrina de partido. Os partidos, o partido que defende o país é o partido que vai ter o reconhecimento. Agora, aquele que não defende também vai ter vai pagar. Vai acabar pagando. Os eleitores vão fazer ele pagar também. Sim, então é essa a realidade. Mas é isso aí. Valeu. Bom dia também a Carla Nogarol Lopes, também está na live. Bom dia, Carla. Bom dia, o Lopes também. Tem um programa aqui na quinta-feira, o Retromix. Um abraço para todos aí. E o nosso amigo lá de Ilhabela, o André. Opa! O Hernando Nino Colaciopo. Bom dia, boa tarde. Hernando, lá da pousada Irmãos do Mar, lá de Ilhabela, acompanhando a nossa live. O Nino a gente fala que ele faz parte da equipe, porque, nossa, acho que as 6 primeiras ele acompanhou, 7 primeiras edições ele acompanhou ao vivo, aí, acompanhando ao vivo. E ele teve umas aí que ele andou faltando na equipe aqui, né, Luiz? Mas grande abraço pro Nino. Nós vamos descontar do salário dele. Espero conhecê-lo em algum momento, alguma oportunidade, pessoalmente, viu? Um grande abraço. Ok, então voltando àquela confusão, então. Teve confusão lá da ala mais jovem, né, do PSDB, na convenção em Brasília, é isso, né? Isso, teve. A gente já vai mostrar já essas fotos da briga, né? Mas a gente... Vamos colocar ali primeiro aquele vídeo da Rede TV, não é? Onde teve a convenção do partido. Vamos lá. O PSDB, partido do governador de São Paulo, João Dória, fez hoje a convenção nacional. O ex-deputado e ex-ministro das cidades, Bruno Araújo, é o novo presidente da legenda. A convenção foi realizada em um centro de convenções em Brasília e contou, além de tucanos conhecidos, como o senador José Serra, com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas. A passagem do comando do PSDB foi capitaneada por João Dória, padrinho de Bruno Araújo dentro do partido. Aqui nós temos um time, este é um time. Geraldo Alckmin passa o bastão nesta corrida, que é a corrida pelo Brasil melhor, passa o bastão ao Bruno Araújo, ao jovem Bruno Araújo, com os mesmos bons princípios que Geraldo Alckmin teve à frente do PSDB. Bruno Araújo fez um aceno a Rodrigo Maia e falou sobre a reforma da Previdência, cujo relator na comissão especial, deputado Samuel Moreira, também é do PSDB. O deputado Rodrigo Maia, que aqui nos prestigia, é hoje o brasileiro maior fiador das reformas necessárias desse país. Vamos ter coragem de defender
as coisas que são muitas vezes impopulares, mas que são importantes. E o relatório da reforma da Previdência pode ser apresentado antes do prazo fixado inicialmente, dia 15 de junho. Quem sabe no fim da semana que vem ou no começo da outra. Nós estamos nos preparando para isso. É isso aí. Então, é importante a gente ouviu aí, o PSDB está tendo um papel importante no Congresso, né? É onde o relator é do partido. E você vê, ele está estressadíssimo, a cara dele está o tempo inteiro estressado, porque é uma loucura. A pressão ali é gigantesca para tentar segurar o apoio do texto do governo. Que Sim. O texto do governo vem limpinho, né? Onde realmente está corretíssimo. E mais a pressão que se sofre lá dentro, né? Quer dizer, o pessoal às vezes julga, né? Mas não é fácil, né? Quer comentar, por favor, Márcio? Não, então, deve ter uma pressão muito grande, porque os deputados também, eles, como você falou, a questão da barganha, tem todo um trabalho que você tem que estar dialogando ali e, ao mesmo tempo, conduzindo da maneira que o texto não fuja muito do que veio do governo, né? E sempre estão querendo fazer algumas modificações e nós sabemos que o país precisa que seja feita essa reforma de uma maneira mais próxima do texto original, porque senão não vai adiantar. Não vai enxugar adiantar. gelo. Vai ficar 2 anos, vai ter que voltar a fazer outra reforma, né? Não tem jeito. E o país é que vai pagar por isso, o trabalhador, porque as empresas, os empresários estão aguardando, inclusive investimentos, tudo para poder ver como vai ser conduzida a reforma da Previdência. Isso, inclusive eu vi essa semana também que existe o encontro do presidente com os presidentes do Senado e da Câmara, mais o presidente do STF, né? O presidente também recebeu a imprensa e estava falando de um pacto de união, né, em torno de algumas agendas econômicas. Então, não só a Previdência, mas também tem um pacto a respeito das privatizações, né, daquelas empresas, daquelas estatais que só dão prejuízo, são cabides de emprego, geram privilégios ali que o povo brasileiro é quem paga, né? Então, e está pagando hoje com emprego, né? Porque são 13 milhões para 14 milhões de desempregados no país. Então, a gente não pode permitir que isso se... Agora, o Congresso, falando do Congresso, você vê, eu achei interessante. Eu estava lá, eu vi, eu senti pena que eu não filmei, viu? Porque eu também fui pego de surpresa, e acho que o Márcio também, mas houve um momento que acabaram dando o microfone pro Rodrigo Maia. Cara, você vê, ninguém está mostrando isso, né? Pena que eu não filmei, né? Eu não tive oportunidade. Mas esvaziou. Ele começou a falar... Todo mundo tá embora. O pessoal ali que estava mais na frente... esvaziou o salão. Quer dizer, o pessoal também está repudiando. Dentro do PSDB, existe um repúdio à velha política. Quer dizer, a velha política, eu digo má política, porque os jovens não querem hoje saber. Os jovens estão antenados com essa questão da corrupção. E eu, pessoalmente, eu sou contra a negociação. Apesar que na minha posição é fácil falar, porque eu não sou parlamentar. Lá dentro, né? É bem mais complicado. Mas lá é mais complicado. Né? Mas eu não sou a favor da negociação. Você vê que o próprio governo, o Bolsonaro, ele é contra, mas a situação é a seguinte: ou você conversa com esses caras, ou então não vai ter reforma. Porque o problema é que ele não quer nem conversar. Esse é o grande problema, né? Ele não recebe para conversar, porque ele sabe que os pedidos vão vir, né? E às vezes mas eu acho que agora, se eu não me engano, o Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, o Lorenzoni, né? Onyx. Lorenzoni. Ele teve uma conversa, parece que vai liberar algumas emendas para os deputados, no valor de 10 milhões, se eu não me engano. São as emendas parlamentares que, inclusive, o deputado tem direito, essa é a verdade. Só que nem essas estavam sendo liberadas. Mas isso é uma contenção de gasto, né? Porque precisa economizar. Mas parece que agora liberou. Então, tá se atendendo a alguns pedidos aí. Então, que bom. Quem ganha é o município também. E o município ganha, porque os deputados eles levam obras para os municípios deles, que são importantes, que muitas vezes eles prometem na campanha
e depois não acontece, o cara vai perder voto. Essa é uma realidade, né? Então, representando os eleitores lá das cidades deles, né? Então, por isso... Tem município que só vive de emendas parlamentares. Porque aí... Porque não tem recursos. A prefeitura, tem muitas prefeituras aí no interior, principalmente no Nordeste, Norte, que não tem como fazer obras, nada. Então, dependem muito desses recursos. Então, e uma coisa que também está pautada na agenda comum de união aí das instituições de poder, né, os 3 poderes, nessa reunião com o Bolsonaro e os presidentes das casas e tal, é justamente o pacto federativo. Sim. Porque por que o Márcio está dizendo que os municípios não têm dinheiro? E é verdade. Porque 70% é aquilo que a gente cansa de falar nesse programa. 70% do que você arrecada de imposto e você trabalha e produz imposto, vive na cidade, né? Não é em Brasília. E vai para Brasília, 70%, gente. Isso tem que acabar. O país tem que ser descentralizado. Pelo amor de Deus. Como é que pode até hoje? E o pessoal só tem discurso. E aí o governo está vindo com força para mudar isso aí. Tem que mudar isso aí. Mas, André, isso não corre o risco, essa falta de diálogo aí do Bolsonaro com os senadores, né? Até mesmo com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Essa falta de diálogo não enfraquece o governo? Então, aí é que tá. A gente percebe aquela manha do gato que o Bolsonaro fica, ele bate e assopra. Mas quando ele bate e assopra, ele está batendo e assoprando em corrupção, em corrupto. Que muitos parlamentares ali, claro que são decentes, mas você não pode generalizar. Mas tem um pessoal ali que é o chamado centrão, que tem gente corrupta. Pior de tudo, que se você conversa, se você começa a ter relacionamento, a imagem que fica muitas vezes é isso que o Bolsonaro também não quer. Né? E eu entendo ele, como eu te falei, eu acho que eu tenho o mesmo posicionamento nesse sentido, apesar de militar sempre no PSDB, historicamente, sempre. Mas você tem, como é que eu posso dizer? Muita gente ali que não presta, são corruptos mesmo, querem as benesses pessoais, não é? Porque são pessoas que compram o voto do eleitor, compram o voto por favor pessoal, ao invés de buscar fazer política pública decente, né? De ter representação legítima. Eles também. Então, se o Lula comprava, né, os parlamentares, né, com dinheiro mesmo, com grana, né, muitos desses corruptos também compram seus eleitores da mesma maneira. Né? Só que eles dão através de cesta básica, cadeira de. Como que é cadeira? De roda. Mas tem que ter o diálogo. O governo tem que ter o diálogo. Ele é importante. Ele tem, porque senão trava as pautas na Câmara, no Senado, o país não anda. E logo o Bolsonaro passa a ser um vilão. Mas não é isso que está acontecendo com a reforma da Previdência? Passa a ser um vilão. A partir do momento que começa a ter o desemprego, o povo começa a ficar... É tanto que você pega no caso do Lula, na questão do dólar na cueca, do mensalão, o que o país estava? O país naquele momento estava bombando de emprego, tudo, né? Então a população parece que não queria saber muito de negócio de corrupção. Não, pode roubar. Eu estando trabalhando, meu filho está na escola, eu estou podendo viajar, pode roubar. Rouba mais faz. Rouba mais. Infelizmente, no Brasil nós temos essa cultura. Mas quem produziu, só para entender, quem produziu essa riqueza, o governo que estruturou para ter... Foi o Fernando Henrique, deixando lembrar, ele plantou. Que houve o boom dos... E aí a China... Né? Também começou a ter grana e tal, começou a comprar, importar alimento. E aí foi onde teve o boom das commodities. O Brasil começou a vender. Mas por quê? Porque houve uma estruturação disso na época do PSDB. E ninguém fala. Porque muitas vezes o próprio eleitor não entende e precisa falar. Então, mas como o eleitor precisa falar. Como ele é o eleitor, né? Pelo menos naquele momento ele era. Então ele aceitava a questão da corrupção desde que ele estivesse bem. Né? Então o Lula fazia isso, mas teve um momento que ele não conseguiu mais fazer, porque a economia ela gira, ela vai sozinha, ela é dinâmica, não adianta, você não consegue controlar, não adianta você achar o preço da gasolina amanhã para 5 centavos, que o país quebra e depois aumenta lá para R$50 o litro. Então assim, enquanto ele pôde controlar, que não tinha, como entrava enquanto muito dinheiro sobrando, ele estava usando. Teve uma hora que secou, né? E explodiu na mão da Dilma. Mas tudo isso construído pelo Lula. Quer dizer, o Fernando Henrique, o PSDB deixou para o Lula um bom legado,
né? Que ele colheu, só que ele não plantou para a sua sucessora Dilma também colher, né? Agora... Então aí foi onde ela pegou o país, começou a ter o desemprego e aí o Bolsonaro está tentando resolver esse problema. Agora precisa reestruturar. Então não é tem que fazer o dever de casa. Ou não quero. Tem que fazer o dever de casa. Tem que estruturar. Tem que fazer as reformas necessárias, que é a reforma principal da Previdência, depois a reforma política, privatizações. as privatizações que na nossa época do PSDB, o povo tinha muita cultura que o certo era o governo ter sempre estatais, o governo tinha que mandar nas Isso empresas. é coisa de esquerda mesmo, né? E hoje, se a população daquela época tivesse o mesmo pensamento de hoje, que hoje o povo é a favor da privatização, das privatizações. A maioria Mas é a favor. mudou porque a água bateu na bunda. Então, e a verdade apareceu na internet. Né? Se fosse naquela época, com o Fernando Henrique com apoio, o PSDB com apoio da população, com certeza a gente estava em outro patamar hoje. O país, né? o país seria altamente desenvolvido. Como eu costumo falar, para a esquerda, para o PT, quanto pior, melhor. Então eles não estão pensando muito no povo, eles estão pensando na questão de fazer o povo ficar sempre contra o governo que está aí. Que não seja eles. Que se forem eles, pode estar corrupção, pode estar a desgraça que for. O PT, eles não fazem protesto nenhum. Eles eram a favor da reforma da Previdência. Tanto Lula como a Dilma, eles fizeram vídeo defendendo a reforma da Previdência. Mas e agora isso eles na época que eles eram governo. Que eles eram governo. Agora eles são contra. Que eles estão fora do governo. Então, para eles, quanto pior, melhor. Ô, Márcio, aproveitando a sua experiência, você aqui é o mais experiente, né? Não vou te chamar de velho, não. Então... E quando que você acha que o PSDB ele se tornou mais de direita? Quando é que ele se endireitou mais? Né? Porque nós tivemos os grandes expoentes do PSDB. Né? Eu mesmo sou um eleitor do PSDB. Eu votei no Mário Covas, no Serra, até mesmo no Franco Montoro. Meu primeiro ato como eleitor, né? Me lembro, nos anos 80 e tal. Franco Montoro... Grandes nomes, né? O grandes próprio nomes, Mário Covas, né? Isso, né? Mário Covas, né? O Serra e Fernando Henrique Cardoso. Geraldo também. Quando é que você acha que o PSDB começou a se endireitar? Eu acho que nós ainda estamos nessa transição. Né? Está no meio dessa transição ainda também. Eu acho que a última eleição, ela se desenhou uma eleição. A população ficou revoltada com a questão que o PT impôs. Desemprego, tudo isso... O PT é esquerda, né? Esquerda. PSOL, PCdoB. Quando é conveniente, eles colam no PT. Quando não é conveniente, eles se descolam. Mas tudo da mesma... É farinha do mesmo saco. Eles implantaram um caos no país e a população se revoltou, né? E resolveu todo mundo votar no Bolsonaro, tanto que o eleitor do PSDB, ele votou também no Bolsonaro. Esse eleitor, ele é muito volúvel, né? E estava todo mundo revoltado. O crime, a criminalidade aumentando, a insegurança, o bandido vai preso, solta daqui uma semana, desemprego. Então tudo isso causou uma revolta no eleitor. E esse eleitor ele saiu mais daqui, que era o nosso do centro, ele votava muito no PSDB aqui no centro, e migrou para o Bolsonaro porque viu uma radicalização ali e que poderia solucionar todos os problemas, né? Que a gente está vendo que não é tão fácil como se pregava na época da eleição. Mas nós ainda estamos nessa transição, né? O Dória é um desses responsáveis por essa mudança. Né? E um grande nome para a presidência da República. Sim, vem aí crescendo, se Deus quiser. Você adiantou, mas é verdade. É que a gente a gente vai passar já um vídeo da militância falando de Dória presidente lá no ele está se posicionando, ele é firme naquilo que ele decide, ele não tem medo se vão por embate com ele responde. Não, ele é corajoso, hein? Ele é. E assim, depois que ele falou, ele vai pra cima e resolve. E é isso que o povo quer, né? É isso que o povo quer. É o político de palavra, firmeza, corajoso. Eu costumo falar que faltam projetos. Você pega aqui no ABC, são poucos candidatos a prefeito que realmente tem projetos que tornam viáveis, né? Então a maioria fazem na época da eleição, muitas promessas e depois não conseguem cumprir, né? Porque não conhecem, inclusive, a própria realidade dos aparelhos municipais, né? É isso aí. E eu acho que eu sou a favor das privatizações, como o PSDB sempre foi, e eu acho que prefeituras não tem que ter autarquias, principalmente que só dão
prejuízo que só servem de cabide de emprego. Exato, né? exato. Então tem que enxugar a máquina, tem que ser eficiente e dar resultado para a população. Né? Eu moro numa cidade que é Mauá, que lá o momento de Mauá é um momento difícil. Mas os equipamentos têm que funcionar. Quando o cara procura o posto de saúde ou o hospital, ele quer um serviço de qualidade, né? A demanda tem que ser atendida. Tem que ser atendida. Então Por isso que eu acho que o pacto é importante. Porque ao invés de eles ficarem lá em Brasília pensando onde vão mandar o dinheiro, se o dinheiro fica no município, você vê, os Estados Unidos fica com 50% daquilo que produz de imposto. Aqui o prefeito tem menos de 10%. É um absurdo. Eu não sei os números redondos. Eu sei que São Paulo manda para o governo federal 400 bilhões e recebe de volta 80 bilhões. Quer dizer, se ficasse aqui no estado esses 400 bilhões, nós seríamos uma potência que, pelo amor de Deus... Não, seria então, um dos países mais ricos. Você manda 400 bilhões para lá e recebe 80 bilhões. Aí você fica sem... Aí fica aquele descalabro que eu já falei em outro programa aqui, que o policial federal ele começa com um salário aí de 12, 13, 14 mil reais, começa a trabalhar com esse salário, né? Um policial federal. Eu não estou desmerecendo aqui o policial federal, pelo contrário, o policial federal é extremamente preparado, capacitado. Né? Mas, tanto que está aí que nunca aprenderam tanto político corrupto e empresário corrupto, né? Mas você tem que perceber o seguinte, aqui em São Paulo, o policial civil ou militar começa ganhando aí R$3.500 de salário, enquanto o cara lá começa ganhando 13 pau. Quer dizer, você pega é um absurdo, é uma investimentos distorção. no metrô, por exemplo. Você precisa, grandes obras, seu principal parceiro é o governo federal. Você necessita sem ele você não consegue fazer esses investimentos, né? E se esse dinheiro ficasse aqui, você diretamente fazia os investimentos sem precisar do governo. O povo daqui, que é o povo que produz esse imposto, ele vai eleger as pessoas que vão ter um objetivo de melhorar a qualidade de vida aqui. Porque por isso que nas eleições, no ano de 2013, aquelas manifestações, que ninguém sabia porque estava reclamando, mas uma coisa ficou clara. Todo mundo reclamava que pagava muito imposto e faltando serviço. Né? Inclusive, já falei aqui, 45% transita, né, do PIB brasileiro, todo ano, transita no custeio da máquina pública. Não é? 37% são impostos, né? Tributos, mas você tem aí juros da dívida, que o Lula fez o favor de tirar do lado dos bancos internacionais através do FMI, não é? E trocar pelos bancos nacionais aqui, que é um grande oligopólio. Né? E aí você que não tem concorrência, por isso que a gente paga juros altíssimos. E aí ele fez esse favor e a gente paga hoje os juros mais altos com bancos nacionais do que aqueles juros que a gente pagava menores, endividando cada vez mais o país, porque a gente não consegue. Você vê, esse ano aqui o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, já foi lá no Congresso pedir 248 bilhões, né, para poder cobrir o rombo, sendo que ele disse isso, 100 bilhões de reais é só a Previdência. Só da Previdência. Tem que ter a reforma, não tem jeito. Ô André, agora já fazendo um raciocínio aqui, em cima dessa situação do Pacto Federativo, né? Então, nesse caso, a distribuição de renda, de recursos, vai mais para os municípios e estados, né? E menos para o federal. Isso, é uma mudança do Pacto Federativo, onde hoje o governo federal fica com mais de 2/3 dos recursos de impostos, né? E estados 20% mais ou menos e município mais ou menos 10%, quer dizer, não chega a 10% em muitos casos, né? Então é um absurdo, né? E quem produz nesse país não aguenta mais pagar imposto. É muito alto. 45% transita no custeio da máquina pública. E você não enxerga, você não vê onde está exposto. Por isso que é importante também a simplificação dos impostos, a reforma tributária é muito importante, né? Que virá a reforma tributária. Já foi feito uma lá atrás, melhorou um pouquinho, mas precisa melhorar muito mais. Então, eu acho que hoje o foco está sendo essa da Previdência, mas tem algumas reformas que vão ser necessárias também. Mas a principal é essa Previdência. É estratégica, porque sem a da Previdência, quer dizer, você vai continuar esses 100 bilhões aí, você vai ter que emprestar todo ano. E para sustentar privilégio
privilégio. Isso é o problema, né? E aí você sinaliza isso é também, injusto, né? Você sinaliza para o mercado que você está fazendo uma política correta, racional. E outra coisa também, né? Com o Pacto Federativo, você pode matar 2 coelhos com uma paulada só, né? Você tira ali o recurso do imposto do governo federal e passa para os municípios e estados. Você tirando o recurso, o bolo maior do governo federal, você também acaba tirando também os grandes salários, os privilégios, né? E a corrupção toda que está incrustada em Brasília. Então, pois né? Você sabe que nós temos um problema, porque a maioria dos municípios brasileiros, ele não é autossustentável, né? A maioria, o governo federal é quem sustenta, mantém. Né? Senão tem 80%, esse é um dado, 80% dos municípios no país não conseguem pagar as contas. Se não recebem dinheiro dos seus estados ou da União, e os estados também estão quebrados hoje, então o país faliu, o país está falido. As pessoas não entendem isso, o país está falido. E mesmo assim fica fazendo. Por isso que eu acho errado, Márcio, o Centrão, né? E por isso que lá você vê, Rodrigo Maia pegou o microfone lá na convenção do PSDB, o pessoal esvaziou, o pessoal não quis ouvir o cara. Porque até a gente compreende a pressão que ele toma. Mas ele não pediu voto para ser presidente? Ele pediu para estar lá, né? Porque ele ficou pedindo voto para os deputados para ser presidente. Mas ele sabia o que ele ia enfrentar. Sim, sim. Não é? Então, agora tem que enfrentar. Agora é isso. Quer dizer, então você fazer uma campanha, mesmo interna lá no Congresso, né? Comprando o voto com favorzinho pessoal, que eu sempre falo. É difícil. É o pior, que não é da política pública. A política pública que é a legítima é você falar, olha, eu quero isso pro meu estado, melhorar o meu estado, melhorar o meu município. Mas não é dinheiro. É chegar e falar, tem esse projeto. Né? Isso é fazer política pública. Mas você sabe, André, que o governo federal e tanto o governo estadual, ele disponibiliza para os municípios muitos projetos. Muitos recursos, aliás. Só que você tem que apresentar projetos. Exato. O que acontece com os nossos municípios? Não falo todos, mas a grande maioria. As pessoas que ocupam cargos têm preguiça de fazer projetos para mandar para o governo para trazer o recurso. É isso aí. Então, é incrível o que os municípios perdem de recursos porque não apresentam projetos. Eu vivi bem isso. Então a gente sabe bem o volume de recursos que tem disponível para os municípios, mas que seus secretários, que seus comandantes não conseguem desenvolver Não tem muitas vezes gente dentro das prefeituras com capacidade técnica para fazer um projeto e trazer o recurso disponível. E milhões, viu? São milhões. E aí é a falta de desenvolvimento que o país sofre muito por conta, às vezes, desse tipo de problema. Por isso que eu sou a favor também de diminuir município que não consegue pagar sua própria conta. Nos Estados Unidos é assim, você vira um distrito do município do lado. Lá não tem. Se você não paga, aí aí os vereadores. Aqui os distritos querem virar município. Eu tenho aqui uma crítica ao João Dória, né? É do Nino lá da Ilha Bela. Certo. O Nino disse aqui, João Dória é a pior coisa que poderia acontecer ao PSDB. Aí precisa dar aí, Nino, precisa mandar um motivo, Nino, por que disso, né? Aí a gente pode responder, né? Que eu acho que assim fica hoje eu não uma vejo coisa dessa maneira, mas se ele puder justificar por quê... aí a gente pode discorrer, né? Mas... O João Dória, ele entrou na política quando, o Márcio? O João, ele já, desde a época do Mário Covas, ele já é mais militava, ele era um militante. Ele chegou a ser secretário, se eu não me engano. Mas a primeira vez que ele se tornou alguma coisa foi quando, na política, exerceu algum cargo, foi quando disputou a prefeitura de São Paulo. Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, articulada e um empresário de grande sucesso. Bem sucedido. Dedicou a sua vida muito mais à sua vida privada. Sim. E por isso chegou nesse sucesso todo. O Geraldo convenceu ele a entrar na política de vez, né? Então, mas uma coisa importante, de alta capacidade, alta visão do que é o Estado brasileiro. E tem uma coisa importante, como ele teve alguma experiência, né, dentro da máquina, ele sabia, quando ele assumiu
aquele compromisso de ser candidato a prefeito, ele sabia exatamente onde ele estava entrando. Sim. Mas ele já veio com muita visão do comportamento que ele ia ter, né, ao longo de todo o período. E ele sabia o que o povo precisava, né? Então ele veio com o discurso daquilo que o povo precisava, porque você desejar a maioria das vezes é aquilo que você realmente precisa, não é? Talvez se não for 100% das vezes, né? É aquilo que você acha que você precisa, você então, vamos dizer assim, tem o desejo. E ele não é que ele falava aquilo que o povo queria ouvir, ele sabia qual era a necessidade que as pessoas tinham, porque ele estava do outro lado, né? Ele era empresário, apesar de ser empresário, mas ele estava do outro lado. A população também estava cansada de político tradicional e tal, né? Então, naquele momento, eles queriam mudança, alguém que realmente... O povo quis mudança. De gestão e tal. E o político tradicional que foi ficando para trás. Na verdade, não dá para agradar realmente todo mundo, mas eu até estou aqui pensando, né, sobre os eleitores do João Dória especificamente, né? Talvez ele tenha, esse eleitor, talvez ele tenha sido traído pelo João Dória pelo fato do João ter garantido que ficaria na Prefeitura de São Paulo os 4 anos e não ficou, né? Ele saiu para disputar o governo do Estado. Esse eleitor, ele votou no João esperando que ele mudasse ali na capital, né? O João começou a fazer um trabalho lá e viu que dava para ir para o governo e ajudar muito mais a capital do que sendo prefeito. Porque ser prefeito se depende muito do governo. Você depende muito do Estado, e da União. União. Você sendo governo é outra coisa. Você consegue ajudar tanto o Estado como a capital, no caso, né? E hoje a gente tem pesquisas que ele já... Da campanha para cá, ele recuperou mais de quase 50% daquele eleitorado que viu que realmente... Se perdeu, né? Que ele tinha perdido naquele momento, porque na capital ele perdeu muito voto nessa última eleição, mas ele já recuperou. Esse eleitor, ele voltou a ver o João como um bom gestor, ou bom político mesmo ali, que está na máquina e tal. Mas, e a tendência, ele garantiu, ele falou assim, nesses 100 primeiros dias eu já recuperei 25%, e vou recuperar mais 50%, até mais uns 100 dias aí eu estou recuperando o restante. André, tem uma grande visão, né? Tem mais um comentário agora do Luiz Carlos Santos, está acompanhando a live. Ele disse assim, quando o presidente quando o Bolsonaro tirar todos esses corruptos do governo, aí o Brasil vai melhorar. Olha, como é que você tira o funcionário público do governo? São milhares e milhares, são milhões, né? Se você pensar, são milhões e milhões e milhões, né? Só que você pega São Bernardo, por exemplo, que é a minha cidade, né? São milhares e milhares de pessoas, né? Então, se você pensar no âmbito nacional, né? Na própria União, são milhões. Você sabe qual é o problema? É porque, geralmente, a população vê somente o político como corrupto. Mas, se você vai na UBS, a pessoa... lá você tem... uma pessoa que faz a corrupção. Você vai o recurso da saúde que vem para o município, ali também tem corrupção. Aí você não fala só da questão do secretário. É uma estrutura. Né? É lamentável como o brasileiro, ele aí distorce. Tem o político, que é o corrupto também, mas a população embaixo que tem o contato... que vê diariamente... Com os políticos, né? E muitas vezes nem tem contato político, viu? Ele é apenas um funcionário da prefeitura, ou do estado, ou do próprio governo federal, concursado, que eles também, infelizmente, acaba tendo um ato de corrupção. O comissionado também tem um ato de corrupção. Então, são vários. Então, é muito difícil combater isso daí. E aí eu tenho... Né? Acho que o Brasil vai ter que nascer de novo. Tem uma coisa que combate em grande medida. É triste a situação do nosso país. Triste a situação do país. Porque aí não é só o político. É o político, é o servidor, é o empresário. Então, é uma rede muito grande de corrupção. Mas aonde começa, né? O exemplo da corrupção começa embaixo, com o povo, ou começa lá em cima? O mau exemplo vem de baixo do povo, o mau exemplo vem de cima? O eleitor, ele se vende na eleição por uma cesta básica, se vende por uma dentadura. Mudou bastante isso. Né? Mas você pega o eleitor que ele se vende... Está melhorando. Porque tem debate político hoje, que antes não tinha. Hoje em dia, a juventude está mais antenada, como se diz. Mas o eleitor, ele tem que parar de se vender.
Pode até, o cara quer comprar ele com a cesta básica, pega a cesta básica do cara, mas não vota nele. Porque ele tá te comprando, ele tá te corrompendo para se manter 4 anos vivendo às suas custas e não trazendo para você benefício nenhum, porque ele já te deu uma cesta básica. E esse favor pessoal em que o eleitor ele se vende, né? O que vai acontecer? Qual que é o resultado desse favor pessoal? Ele ganha ali, é o favor pessoal só. Naquele momento. Muitas vezes ele tá achando que tá votando uma pessoa que tá representando ele porque fez um favor. Não tá. Não pensa igual e muitas vezes a pessoa que ele tá votando não presta. Só o fato de você comprar as pessoas com um favorzinho, isso está mostrando que é um político que não presta. E o eleitor também, se ele achar que não, porque tá certo, que pelo menos eu ganhei alguma coisa, então o eleitor também não presta, esse tipo de eleitor. Uma coisa entendeu? É você ajudar as pessoas porque você quer. A pessoa está precisando de uma cesta básica, você dá uma cesta básica. Você não precisa falar para você, estou te dando a cesta básica, eu quero o seu voto. Aí você está comprando e o eleitor se vendendo. É que a cesta básica vem sempre faltando 5 dias para eleição. Então, mas a gente ajuda muita gente sem ter nada em troca. Mas aí através das instituições, aí é outra coisa, né? Aí tem recurso privado também, que às vezes você destina aqueles emendas parlamentares que você traz, às vezes, muitas vezes são para as instituições. Acho que nós vamos morrer e não vamos ver essa transformação já. Ela vai. Mas nós temos que trabalhar para ela acontecer. Ela vai demorar, senão... é um processo que a gente vai ter que ir limpando aos poucos. E eu espero que essa nova juventude que vem ocupando espaço, que vem aí brigando, militando, independente do seu partido político, tenha consciência de que é necessário mudar. Vai mudar a fazer uma boa política, uma política decente, que nosso país ganhe, que a população ganhe. Que a gente olhe para o próximo, olhe para o cidadão, para aquele cara que está pegando o ônibus, para o mendigo que está lá na rua, ou a gente vai na comunidade ver lá as necessidades que passam e que a gente possa fazer o melhor para resolver essa situação. Né? Se colocar um pouco no lugar do outro, que é o que não acontece hoje em dia. Você não se coloca, você não vê as pessoas se colocando no lugar do outro. Né? Porque todo mundo quer levar... termina onde começa o do próximo. Todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ser prioridade, mas esquece que do lado pode ter alguém, né, passando por uma situação difícil. E também devemos levar em consideração também aquela situação grave, né, de doença, né, de problema de saúde, porque aí também não tem jeito, né? Se de repente ali o cara tem um filho que está com problema de saúde e um político vem e dá uma luz, ajuda, também não é meio difícil também. Quando eu falo, quando o político vem, aí é a questão da gratidão, né? Pô, estou ajudando, o cara está me ajudando, então nada mais justo eu votar no cara, um exemplo, né? Agora não o político falando, não vou te ajudar, mas eu preciso que você e sua família votem em mim, senão o seu filho pode morrer aí na cama. Também esse político também, pelo amor de Deus. Né? Não é assim. Quer dizer, a partir do momento que eu entro na casa de alguém que tem algum parente que está passando alguma necessidade, uma enfermidade, eu vou lá, né? Eu vou te ajudar, eu vim te ajudar. Eu acredito que aquela família naturalmente irá retribuir com o voto. Pô, o cara me ajudou, eu vou pedir. E o cidadão, ele é assim, o eleitor, ele é assim. Né? Eu lido com isso todo dia. As pessoas têm a boa vontade, as pessoas mais carentes são as pessoas mais necessitadas que realmente ela não vai. Quando você ajuda. É que ela não sabe o que ela está fazendo. Quando você ajuda essa pessoa, a gratidão dela é natural. Então você não precisa impor a ela, eu estou te ajudando, mas eu quero o seu voto. Eu acho isso ridículo. Eu nunca fiz e nunca faria uma coisa dessa. Né? Eu nunca ajudei, e olha que eu ajudo muita gente. Mas eu nunca atrelei uma ajuda a pessoa. Não, eu preciso que eu vou te ajudar, mas eu preciso que você. Vote nesse candidato, vote em mim, essas coisas. Porque assim. Toda pessoa que vem com necessidade para você, você está enxergando aquela realidade ali, sentindo aquilo. Claro que você tem a vontade de ajudar e de resolver, e isso acontece mesmo, né? Agora, o problema é o cara promover isso daí. E aí é onde você tem essa política nefasta. Tem muita gente que você ajuda, a pessoa fala, não, eu vou votar em quem você fala, não. Não, e quem me ajudou? Vou votar com o que o cara me ajudou. Pô. Mas você não sabe nem o que o cara pensa, pô. Você pode até votar em quem eu estou ajudando, vai. Mas isso não está atrelado em estar te ajudando. Você está fazendo isso porque você quer. Você deixa o cidadão, ele mesmo falar, ele decidir. Ele tem que decidir. Eu vou ajudar. E mesmo assim, o cidadão tem que ser racional, né? E naquele momento também você não pode pegar e falar, não...
eu quero. Não. Você está ali para ajudar a pessoa, então você não está para ajudar a pessoa. Você foi lá somente com interesse. Agora, existe uma solução, porque não vai resolver o problema de corrupção, resolver que resolve em gigantesca medida, que é a privatização. Quando você privatiza, todos os recursos daquela estatal ali, acabou aquela coisa de você favorecer essa compra de voto. Entendeu? A privatização ela é fundamental para eliminar o problema dos privilégios e o problema da compra do voto em larga medida. Então, a privatização é importante para acabar com a corrupção. Também, né? Além de resolver o problema da economia. Né? Então, entrando no assunto da privatização, a Petrobras deveria ser privatizada também? O que vocês acham? Eu acho que sim, viu, Márcio? Eu acho que sim, na minha opinião. A Petrobras, as pessoas... Ter concorrência. O brasileiro ele tem a Petrobras como símbolo e tal, né? Tem alguns setores dentro da Petrobras que poderiam, já que não... E pela população não ser totalmente a favor da privatização da Petrobras em si, mas tem alguns setores lá dentro que podem ser privatizados. Tem vários. É a Petrobras, mas ela tem vários serviços lá dentro, né? A distribuição da gasolina, dos derivados lá. Até mesmo para evitar a corrupção, né? Porque sim. Você lembra do Collor, né? Que também. Você lembra quando... envolvimento na corrupção com as distribuidoras, né? O Fernando Henrique, ele privatizava, mas criava agências reguladoras para fiscalizar. E que depois acabou não dando muito certo. Por quê? Porque aí você criou mais fiscal corrupto. A agência reguladora... Tinha alguns, claro, tem pessoas corretas, mas tem alguns que são... Mas na época do Fernando Henrique, a agência reguladora não podia ter cargo de indicação. Cargos Sim, você estruturou, mas entrou o PT, virou aí depois, quando tudo. o PT entrou, ele transformou nesses cargos políticos. Então não não adiantou, porque tinha um interesse, o empresário ia lá, a agência reguladora da telefonia. Então ia lá a grande empresa, negociava com o cara que estava comandando essa agência e pronto. O Estado tem que trabalhar para ter concorrência no mercado, em qualquer que seja o mercado. Tem que abrir. Né? Você viu que agora abriu a aviação, só né? para explicar. A aviação vai poder investir 100% do capital estrangeiro. Então, e já tem uma grande empresa da Europa lá que eles querem fazer investimentos aqui. Inclusive, uma delas é espanhola, né? Em larga medida, as ações são espanholas. Mas é só para a gente poder concluir esse raciocínio que é importante, né? Se você... no caso da Petrobras, e aí é uma questão técnica, né, muito importante. Por que a gente paga os combustíveis, a produção da gasolina, dos combustíveis é caríssimo, né? Porque a prospecção do nosso petróleo, que é a extração desse minério, do petróleo, no Brasil, é no fundo do mar. Então, é caríssimo você fazer isso. Então, enquanto lá nos Estados Unidos, na própria Venezuela, nos países árabes, você faz um poço de petróleo como se você estivesse fazendo um poço de água. Mas a Petrobras é autossuficiente, não é? Né? O Brasil é autossuficiente, ele produz combustível que ele consome. Mas é muito cara a extração. Às vezes, se você importar o combustível, vai sair muito mais barato. Agora, você acha que é justo a gente ficar pagando mais caro o preço da gasolina? Isso daí compromete o desenvolvimento do país. Porque muitas vezes, se o cara não tem combustível, a produção dele cai. Tá? Ou porque o combustível é mais caro. E aí você deixa de desenvolver o país. Então, isso daí, o Adam Smith, no século XVIII, já sabia, cara. Já sabia, o filósofo Adam Smith, né, o pai do liberalismo econômico. Agora, os caras vêm com cada ideia aqui que é para quê? É para ter privilégio. Agora, você vê, são tão capacitados cientistas da Petrobras que a tecnologia que eles criaram, mas é com muito dinheiro que isso tudo foi criado. É a maior tecnologia para a extração de petróleo, principalmente em alto mar. Mas, então, o brasileiro é capaz, mas existe essa distorção. Então nós temos que parar com isso. O cara vai ser cientista em outras áreas. A gente veio de uma... Se você pegar, é tudo muito recente, né? Você pegar a política, como ela era feita e vem mudando, eu acho que vai ser o tempo, ele vai cuidando de... Eu acho até que a política, ela agora na quarta revolução industrial,
né, ela vai ser mudada também. Porque hoje você tem aquela leitura, a leitura do rosto do cara para saber se ele está mentindo. O software, ele fala, ó, esse está mentindo. Então, se o cara falar lá, daqui a pouco a gente aqui que é comunicador, vão falar, ó, esse aqui estava mentindo, ó lá, o software está acusando que é mentira. É verdade. Não é verdade? Aí o Lula não ia nem existir. Né? Ele mal ia começar, já só fala mentira, pô. Ô, André e Márcio, um bom dia, boa tarde para Nani Peixoto. A Nani é lá do Rio de Janeiro, está acompanhando a nossa live. Diz aí, Nani, o que você está achando aí do nosso bate-papo, né? Dê a sua opinião. É bacana, Nani do Peixoto. Rio, a primeira pessoa do Rio, né, que acompanha a gente. Isso, primeira pessoa. Ao vivo, pelo menos. Né? Ivan Silva também. Bom dia, Ivan Silva. Está acompanhando a gente. Ivan Silva, o vereador, hein, lá. Não, Ivan Silva, vereador Ivan. de São Bernardo. Um grande abraço aí pro Ivan Silva também. Grande abraço. E voltando a esse assunto, então, já que a gente entrou no assunto da Petrobras e tal, não teve aquela descoberta lá do pré-sal, né? Do pré-sal lá. E depois teve que fazer também a distribuição dos royalties para vários estados, inclusive para estados que nem tem mar. Né? É uma confusão danada. Os mineiros queriam. Os mineiros. Né? E que mais sofrem. Minas é o estado que mais. Os municípios em Minas são os que mais sofrem porque eles produzem, eles têm uma produção. Mas o problema é que não é suficiente para arcar, manter os equipamentos municipais. Né? Mas a Nordeste também está desse jeito, viu? A maioria não se mantém. E se você pegar os estados, também a maioria não se mantém. Porque depois quebrou o estado, piora para os municípios. Que dependem... um monte de estado aí que não consegue se manter. Eles não conseguem nem pagar as folhas, pagamento. Então é terrível, é terrível. Agora, eu acho que tem uma coisa importante, eu gostaria de mostrar as fotos das brigas. Vamos lá. Porque essa briga é de quem é a direita e a esquerda do PSDB lá. Então vamos lá. Então, na verdade, aquela discussão que deu, né, na convenção do PSDB em Brasília, né, uma das alas, a Ação Popular, ligada ao senador Tasso Gereissati, se desentendeu com o grupo Conexão, vinculado ao governador João Dória. Isso. O motivo teria sido, então, porque o grupo Conexão vaiou a sobrinha do senador Tasso, Júlia Gereissati. Ela foi eleita para comandar a Juventude Nacional do partido. É isso mesmo, André? Você que esteve lá e observou. Tem uma coisa importante que aí não falou aqui nessa matéria. De onde que é essa matéria que você encontrou? Essa matéria me parece... UOL, né? Do UOL. Tá. Tem uma coisa importante. Não é da rádio The Wall, não. É do site UOL. Tem uma coisa importante. O pessoal o pivô da briga foi um rapaz de São Bernardo do Campo, aqui do ABC Paulista. Por quê? Porque Cabeça se branca. você... E aí nós vamos mostrar as fotos. Se você perceber, vai ter lá as camisetas daqui do pessoal de São Bernardo, do ABC, é o novo PSDB, né? Tá dizendo, veio com a camiseta do novo PSDB, a foto das brigas. Vamos lá, ver a foto das brigas. Dá para manter o áudio aqui enquanto eu mostro as fotos? Tá. Então, aí você vê que você vai encontrar uns amarelinhos aí, que são todas as camisetas do pessoal que foi do ABC lá para Brasília nessa convenção. E o que aconteceu? O pessoal lá se enfesou, o pessoal mais à esquerda lá do partido, que faz parte da juventude e tudo mais aí, conforme a matéria da UOL falou, eles acabaram, vamos dizer assim, provocando o pessoal mais à esquerda do partido, provocou essa ala que foi do ABC, né, que era mais à direita e tal, e aí a conexão é de São Paulo. É de São Paulo. Conexão é da juventude, né? Tá tendo a juventude estadual está tendo uma disputa lá, e acabou indo a nível nacional essa disputa, né? Então, nesse momento aí, os ânimos se afloraram. Se afloraram aí a juventude, que tem a Conexão, e tem a outra juventude que se eu não me engano... Falou na matéria aí, lá ligado ao Tasso Gereissati. Lá. Eles não são bem ligados ao Tasso, viu? Não, o Tasso, a questão da sobrinha do Tasso... Então a matéria distorceu aí. É porque foi eleita realmente a sobrinha do Tasso. E naquele momento eu acho que ela estava ligada mais a essa outra ala aqui de São Paulo. Tá. E a Ação Popular. A Ação Popular é uma ala aqui de São Paulo e a Conexão é outra ala. Então essa ala Ação Popular, a juventude da Conexão, acusa ela de ter ajudado o Márcio França para governador. Tá.
né? Então ela atuou para o Márcio França para governador, segundo os relatos e fotos que o pessoal da Conexão tem. Então lá naquele momento houve um acirramento desses dois grupos. E aí o pessoal e a da gente estava ação... no meio, nós ficamos no meio. Então ficou no meio. Então o Márcio eu vi ele eu separando lá o pessoal, a briga lá. Né? Que é legal, porque a gente tem que ser civilizado. Mas por que essa briga quase foi para as vias de fato, né? Tinha bastante gente lá, hein? A coisa ia ser feia. Cadeira voa. Se saísse a briga mesmo, ia ser feia. Porque gente da Ação Popular começou a falar de PT. Aí, meu filho, começou a defender PT. Aí o pessoal aqui de São Bernardo foi do ABC de São Bernardo foi para cima. E aí ficou. Aí a Conexão também juntou ali para ir para cima. É que né? É acusado de ter ajudado o Márcio aqui. O Márcio França. Olha lá. Então, quer dizer, não ajudou o João Dória, ajudou o Márcio França por quê? Por causa dessa visão de esquerda que eles têm. Então, eu acho que o partido agora, quer dizer, ou um ou outro vai sair do partido, porque não dá para ficar essas duas ideias caminhando junto, convergindo. Não converge, não adianta. Então... o PSDB ou ele vai ser mais à direita ou vai ser mais à esquerda. Eu estou no PSDB desde os meus 15 anos, né? Então eu participei de muitas brigas de juventude. Mas a gente brigava na disputa pelo quem ocuparia o cargo, os grupos, né? Quem comandaria... Não pelas ideias, Não né? pelas ideias. Porque as ideias eram coesas. Sim. Ali quem tinha mais força que ganhava no voto, na eleição. Não um grupo ajudou... um candidato de outro partido e um outro grupo ajudou o candidato do meu partido. Então, eu hoje estou membro da executiva estadual. Eu sou a favor de quem... E parabéns, viu? Parabéns. Você está agora na eu sou a favor estadual. De quem ajudou o governador João Dória a ser eleito, está à frente no comando dessa juventude. Né? A outra juventude que ajudou o Márcio, eu acho que ela deveria só não disputar ficar à frente do mandato, como também pedir até desfiliação, porque se eu ajudei outro candidato é porque eu não concordo com quem está aí, né? Como diz o João, pede para sair, né? Pede para sair, aí foi aí que deu a briga, né? Quer dizer, o João falou, então pede para sair, você tá falando de vem elogiar o PT aqui, então você pede para sair. Aí juntou todo mundo lá. Eu tenho nós temos aqui um vídeo sobre a publicação que é do jornalista aqui do ABC, Leandro Amaral. Eu até pedi essa autorização para ele para poder veicular. Então vamos lá, Luiz, por favor. Publicação do Leandro Amaral, falando aqui a respeito do Grande ABC, a presença lá na convenção, né? O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, foi eleito membro da Executiva Nacional do PSDB, em convenção que ocorreu nesta sexta-feira em Brasília. A legenda também alçou o ex-ministro e ex-deputado Bruno Araújo de Pernambuco como presidente nacional do partido para um mandato de 2 anos. O chefe do executivo esteve na capital federal, acompanhado da deputada estadual e líder do PSDB na Lespe, Carla Morando. É a primeira vez que um nome do ABC, do PSDB, alcança um posto como este na convenção nacional. Orlando Morando passa agora a ser cacique no PSDB. Na rede social, Orlando Morando destacou que o novo PSDB começa agora, alinhado com líderes como o governador João Dória e com posicionamento forte. Repórter Leandro Amaral. É isso aí, quero até agradecer o Leandro aí que liberou, né, esse vídeo para a gente passar aqui com um texto que eu achei que ficou bastante resumido aí do que aconteceu, né, lá, da importância agora do Grande ABC também tá tendo uma cadeira lá, né, na Executiva Nacional do partido. Primeira vez, né? Aliás, deixa eu mandar uma boa tarde aqui para o Leandro Amaral, um grande companheiro, né? Trabalhamos juntos aí na Rádio ABC por anos. Leandro, admiro o teu trabalho, tá? Um excelente jornalista e qualquer dia vem aqui na Rádio DEUOL pra gente bater um papo. Bacana. Vamos ver se, quem sabe ele pode vir aqui, na verdade, em evidência, né? No nosso programa. Leandro, né? Bacana, né? Falar um pouquinho de Grande ABC também, que estamos em Santo André, né? A Rádio DEUOL é aqui em Santo André. E aí a gente tem um outro vídeo também falando dessa militância, favorecendo aí o Dória, já falando de Dória presidente. Aí depois eu vou pedir os comentários aqui do Márcio. Queria até parabenizar também o Orlando pela conquista aí de estar fazendo parte dessa Executiva Nacional. Né? Que é a primeira vez que o ABC está sendo representado também. Ele é um workaholic, né? Ele não perde nenhum espaço que ele
pode achar que ajuda ali, ele tá vai bem para alinhado cima com o e governador, ocupa. né? Ele está bem alinhado com o governador, acho que é uma grande conquista para o nosso ABC aqui. Deixa eu dar um bom dia, boa tarde também para o Valdemir Gomes. Valdemir Gomes, diz aí, meu amigo, Valdemir, onde você está? Qual cidade atua aí? Hoje nós estamos aqui falando de política, né, sobre a convenção que foi realizada na sexta-feira, a convenção do PSDB, e estamos aqui com a presença do Márcio Canuto, coordenador do PSDB aqui da região do Grande ABC. Então, uma boa tarde, Valdemir. Diga aí, se você é da região também, faça algum comentário sobre o nosso assunto aqui. Então vamos lá para o vídeo do... Dória, é que a militância lá falando a respeito do Dória presidente. Vamos lá. Boa tarde, tucanos e tucanas. Quero aqui deixar um abraço, a começar pela militância do nosso PSDB, militância de todo o Brasil presente aqui nesta convenção do PSDB. Vocês ajudam a construir o PSDB. O meu abraço fraterno aos deputados e deputadas que aqui estão, parlamentares, deputados estaduais, deputadas, vereadoras, vereadores, senadores e senadoras, aos dirigentes de partidos que fizeram a gentileza e o gesto de grandeza de estarem aqui ao nosso lado. Deixa ele vai abrir o áudio. Acabou o vídeo, então? Finalizou o vídeo? Esse, então, o vídeo que fala da militância aí a favor do Dória presidente, né, isso, André? Isso. Agora nós vamos pedir para o Márcio Canuto discorrer a respeito disso, né? E o que está acontecendo em relação daqui até 2020. O que você acredita que vai... Como você acha que vai se desenvolver essa questão, inclusive, da eleição de 2020, que a gente não deveria estar nem falando disso, mas como houve essa manifestação, então acho que é importante discorrer sobre isso. Da eleição de 2022. Desculpa, da eleição de 2022, exatamente. Pelo que a gente vem acompanhando, o João ele vem fazendo um excelente trabalho aqui frente ao governo de São Paulo, né? E aí mesmo no dia da convenção, a gente vê vários estados também se posicionando a favor de uma candidatura do João a presidente. Ainda está muito cedo, a gente tem o processo eleitoral ano que vem, né, dos municípios, tal, dos prefeitos, mas se desenha uma candidatura hoje viável, que tem grande possibilidade do João disputar e virar um presidente. Até o próprio Bolsonaro já falou que o João tem um futuro que é chegar à presidência, né? Porque aí é você tratar as coisas com racionalidade, né? Porque política não é time de futebol. Não é torcida, você não tem que torcer e o cara tá lá só para ganhar. Não, tem que ganhar e fazer alguma coisa. E a gente trabalhou, votou no João Dória para governador e arrependimento nenhum. Só tem alegrias e acredito que o eleitorado do João também está vendo ele trabalhar bastante, se dedicando, correndo atrás. Você vê várias fábricas que iam fechar aqui no ABC, ele foi atrás de compradores para não deixar isso acontecer e um monte de coisa que ele anda fazendo. Mas várias pautas, eu só ia, aí já te passo a palavra, mas várias pautas em comum com o próprio Bolsonaro, né? Por exemplo, quando ele fala de privatizar os presídios, por exemplo, então trazer aquele exemplo de Ribeirão das Neves, não é? Onde, inclusive, o preso, não só ele pode... Ele de fato é ressocializado, porque, inclusive, ele sai de lá com emprego, ele sai de lá com uma profissão, né? Então, eu acho que... E o Estado o povo para de ficar pagando o cara na prisão naquelas condições de desumanidade. Mente vazia, né? Você sabe.
O cara fica lá na cadeia só planejando como fazer, como... Exato. Né? Então, exato. está trabalhando, pelo menos está produzindo, está ocupando a mente, e de repente até dá para se recuperar. Se você pegar na época do... Eu era office boy em 91, por aí, e eu lembro que onde eu trabalhava, a gente conversava muito com policiais, né? E eles falavam que lá dentro do presídio, e era o Carandiru ainda, tinha algumas alas lá dentro que eles faziam bolas. Então eles trabalhavam fazendo bolas. Eu acho que parece que eles tinham o direito de receber, ia por uma conta, né, para a família deles que estavam aqui fora, e outra parte para custear um pouco a manutenção deles lá dentro. Mas existiam naquela época uma política nesse sentido. Mas era muito passo de tartaruga. Era muito, e era uma ala, outra, né? Então eu acho que tem que ser privatizado, tem que pôr para trabalhar, tem que ocupar a mente. Porque se ficar a mente vazia, ficar pensando, articulando, e quem às vezes você chega lá, foi preso porque não pagou a pensão, de repente você fica junto com um cara desse, o cara desse já faz você virar bandido, né? E aí o cara, como eles dizem, come a sua mente. Ele come a sua mente e convence aí para criminalidade mais pesada. Aí o cara perde, não recupera mais, né? Então, mas o Luiz tinha uma pergunta? Sim, tem uma pergunta. Nós vimos aqui o vídeo, né, da militância a favor do Dória, já, né, pensando numa candidatura à presidência, e hoje nós vemos que o Dória está alinhado ao governo federal, ao Bolsonaro. Vai chegar uma hora que ele vai ter que enfrentar, né, o governo federal, vai ter que se opor a algumas ideias para, né, concorrer, já que vai ser um concorrente do Bolsonaro, né? Já tem algumas ideias que, por exemplo, eles estão alinhados na questão da reforma da Previdência, mas o Dória já não concorda. Por exemplo, o Bolsonaro foi no Rio de Janeiro, falou que ia fazer a corrida de Fórmula 1 lá, o Dória falou que não, né? Também a questão do armamento, o Dória não é a favor que as pessoas andem armadas por aí. Então tem os posicionamentos já que... Mas eu acho que o próprio Bolsonaro já deixou bem claro que ele não pretende vir para a reeleição, né? E que eu acredito que naturalmente as coisas vão acontecer, que o Dória vai... você vê a proximidade dele com Paulo Guedes, a proximidade dele com muita gente do governo, né? Muitos pegam conselhos com ele. Compartilha das mesmas ideias. Essa é uma realidade, que não dá para fugir dela. Então hoje a gente não pensa numa disputa direta com eles, né? Nós estamos pensando hoje no Brasil, de melhorar as condições do Brasil. É ajudar o governo nas pautas corretas. A gente tem que estar todo mundo unido, e não estamos pensando ainda nessa eleição. É porque no dia da convenção está todo mundo animado, uma festa do partido, e ali você grita, você expõe, você coloca quem que você desejaria que disputasse uma eleição, no caso para a presidência. Mas hoje o nosso foco principal é ajudar o governo federal a atingir as metas, a fazer as reformas necessárias, mas aí pensando no Brasil como um todo, né? O que for melhor para o Brasil, eu acredito que São Paulo vai estar junto, que o João Dória e o PSDB vai caminhar junto. Mas não estamos pensando ainda nessa questão diretamente, não. Boa tarde para o Cleiton Carmo, também para a Rose Caputo, José Ivan, Luiz Carlos Santos, Naim Jorge Júnior, a Carla Lago Belardo e também a Ivone Rodrigues de Souza. Estão acompanhando a nossa live. Bacana, o Cleiton, a Carla, a Carlinha. Grande abraço para vocês, viu? E ótimo domingo, né? Agora isso aí, domingo. Eu vou sair de macarronata. Vou sair daqui, eu vou descansar, porque olha, rapaz, um estresse danado, puxada, semana puxada. Mas é bacana, vamos lá. Tem mais algum vídeo, André? A gente... não, agora os vídeos realmente já cessaram, né? Eu até gostaria de, assim, colocar pro Márcio poder discorrer aqui sobre o grande ABC. O PSDB tem aí alguns cargos importantes que são fundamentais aqui das máquinas municipais, né? E agora o Dória também lá como governador, né? E o Estado na mão do PSDB. Só que o país está em crise, então nós estamos vivendo também um problema grave de contenção de custos, corte em São Bernardo precisou cortar muito para poder retomar. São 28 obras que, em vez de o cara fazer uma obra e parar, né, quer dizer, uma intervenção pontual, não. O PT abriu
28 frentes em 28 obras. A cidade virou caos. E agora o próprio PT, a oposição fica batendo no prefeito porque determinando as obras, né? Só que ele está resolvendo o problema, porque o cara conseguiu retomar a capacidade de investimentos do município. Por isso que precisou cortar muito, né, investimentos e tudo. E mesmo assim continua investindo, né? Tem pontos que continua investindo, porque é gestão. Se na gestão você tem competência, parar, né? Você consegue alocar melhor os recursos, né? Então, mas eu gostaria assim, que você discorresse sobre o Grande ABC, como é que está esse quadro do PSDB em termos de governança aí? Então, já estamos pensando em 2020, né? Nós quanto partido, acho que os chefes de governos aí, os prefeitos têm que governar e continuar fazendo a gestão. Agora, quanto partido, a gente já começa a desenhar para o ano que vem candidaturas próprias. A nossa intenção é nos 7 municípios ter candidaturas próprias, né? Estamos caminhando para isso. Hoje o PSDB tem 4? Tem 4 prefeituras. Tinha 4, hoje tem 3. Tem Paulo Serra, em Santo André o Paulo Serra, em São Caetano o Auríquio e São Bernardo o Orlando. E são as maiores cidades hoje, sim, as maiores máquinas, né? E tínhamos também o Maranhão e Rio Grande da Serra, mas como ele ajudou o Márcio, a gente pediu a expulsão dele do partido. Corretíssimo. Porque você tem que ter uma linha, você tem que seguir o que o partido fala e não, né? O cara é prefeito. Se você quer andar só, então... Com a ajuda do partido, sim, né? Sim. E aí chega lá, o cara exercendo o mandato dele, muda. Inclusive, contra a pessoa do Maranhão não tenho nada, né? Contra a pessoa dele, eu acho que, não tenho nada. Só que ele, né, a conduta mas precisa politicamente a gente tem que... equilibrada, né? Cada um no seu quadrado, como diz o outro. Certo. Então a tendência é que a gente lance, tenha candidaturas viáveis e com grandes possibilidades de serem eleitas e reeleitas o ano que vem aqui no ABC, nas 7 cidades, e fazer uma bancada forte de vereadores. Hoje nós temos 22 vereadores aqui no ABC. A tendência, nós queremos aumentar o número de vereadores, né? Para isso já estamos trabalhando. A gente está procurando candidaturas de pessoas que se identifiquem bem com o partido, que se identifiquem bem com os desejos da sociedade, dos seus municípios, que cada município tem uma realidade diferente, sim, né? Sim. Então ali a gente tem sido procurado por bastante. Eu costumo falar, eu não estou procurando ninguém, estão me procurando. Nós não estamos no momento ainda de montar chapa de vereadores nem nada, mas é uma grande demanda já. Procurando para vir para o partido. Eu sou presidente do PSDB em Mauá, na cidade de Mauá, e muitas pessoas procurando para vir para o partido. Vai ter um momento certo, a gente está passando por eleições internas, né? Finalizamos na sexta-feira a eleição nacional, mas aí vamos começar a montar essas candidaturas majoritárias, né? Para poder aí sim começar a desenhar o quadro de vereadores. Aí eu falei em termos tanto local, Mauá, como na questão do ABC inteiro. E o Kiko, por exemplo, Kiko Ribeirão Pires, né? Ele era do PSDB, depois ele acabou indo para outro partido e se elegeu o prefeito de Ribeirão Pires. O Kiko, por exemplo, tem tido essa conversa e tal? Olha, a gente tem fazendo conversa com bastante lideranças aqui da região do ABC, né? E estamos ainda em tratativas aí, mas garanto que todas boas e saudáveis, né? E procurando o máximo, a gente vai procurar o máximo não errar nessa questão da escolha dos nossos candidatos, e que sejam que realmente atenda o desejo da sociedade e que eles, ao alcançarem o poder, realmente correspondam com aquilo que a sociedade espera deles, né? Então eu falo que eu sou um PSDB muito chato, sou um cara muito chato, porque eu procuro não é só o partido que tem que ganhar, é o partido e a sociedade, porque o partido elegendo bons candidatos, com certeza a gente é reconhecido e não teremos trabalho para reconduzi-los ou até para outros voos mais altos, né? Então a tendência é construir voos sólidos, com candidaturas sólidas e com pessoas que correspondam à expectativa do partido e dos eleitores. Mas eu assim, parabéns aí pela sua posição, que você sempre vem crescendo.
E a credibilidade é porque você é chato. É porque você quer as coisas de maneira correta e as pessoas reconhecem isso, né? Então, é por isso que você hoje tem alcançado, você vê, mesmo sem o voto popular. Sim. Olha aqui, você percebe, quer dizer, o cara está coordenando a região do Grande ABC, né? Para o partido, não é? E não necessariamente tem um voto popular para poder crescer dentro do partido. Então, isso é muito importante, essa chatice que traz a seriedade necessária na condução das coisas do país. Eu tenho uma trajetória dentro do PSDB, eu fui 2 vezes presidente municipal da juventude do PSDB de Mauá, fui coordenador dos 39 municípios da Grande São Paulo, aí depois virei presidente municipal do PSDB lá em Mauá, e estou no meu 3º mandato de coordenador regional, e já acho que eu vou... Vai cessar? Eu acho que sim. Rapaz, só vai dar briga, hein? Agora eu fui para a executiva estadual do PSDB, né? A gente tem feito um trabalho sempre buscando representar o partido. Então, com seriedade, teve uma reunião do PSDB na executiva estadual e um ex-coordenador falou: mas eu nunca procurei confusão, você é muito confuseiro. Eu falei: não é que eu sou confuseiro, eu busco o certo. Se você é leal à legenda, você tem. Eu vou bater palma. Nem que eu brigue com você, mas vou bater palmas. Vai apoiar ele, né? Vou apoiar. Agora, a partir do momento que você trai, que você não corresponde, que você está acabando com o partido local onde você está, você não serve, então, para representar o partido. Porque o partido vive, ele vive de filiações, da militância, do movimento. Então, se você não tem movimento, se você pega o partido para pôr embaixo do braço e apenas ter regalias, você não serve. Não, enquanto eu for coordenador, você não serve para ocupar o cargo que você está. Então, dá licença que vem outro que vai desenvolver o trabalho. E é assim que eu ajo. Então, pedi intervenções em alguns municípios, expulsei prefeito, fiz uma loucura. Mas eu acho que eu representei bem, não me arrependo. Em 2000, eu estou no meu 3º mandato de coordenador. O meu primeiro foi em 2014, o Geraldo foi eleito governador de São Paulo com 58%, na crise hídrica ainda, tinha aquela crise. Fizemos uma bancada de deputados, 22 deputados estaduais. Foi grande, eu lembro. E depois eu fui reeleito, nós tivemos aqui na região, pela primeira vez, nós ganhamos 4 prefeituras e fizemos uma bancada de 22 vereadores. E meu último mandato agora, o João Dória foi eleito governador na raça, com uma briga muito grande, porque foi uma briga... Acho que foram 10 milhões de votos de diferença? Não, foi 10 mil votos só. É um absurdo. Com o Márcio França, né? Com o Márcio França. Então, assim, eu tive 3 mandatos vitoriosos, não me arrependo, gostei muito, e tudo que eu fiz não me arrependo de nada, né? Posso ter errado, mas com os erros a gente se aprende. Então você não pode se arrepender do que você fez, né? Desde que você não prejudique as pessoas. Se é algo que você fez apenas cumprindo o seu dever sem prejudicar ninguém. Márcio, agora em relação a aquelas pessoas que mancharam um pouco o PSDB, o exemplo do Aécio Neves, como é que fica a situação do Aécio, o pensamento do partido em relação ao Aécio? O Aécio tem que ser expulso. O Perillo tem que ser expulso, o Beto Richa tem que ser expulso. Acho que o PSDB, esse novo PSDB que foi eleito sexta-feira... não cabe mais essas pessoas. Não, essas pessoas não têm que estar no partido, né? São pessoas que mancharam. Eu acho que o Geraldo saiu ruim nas urnas, porque nós não expulsamos o Aécio, nós não fizemos o dever de casa. Não, isso prejudicou em grande medida. Eu acho que o momento é agora. Com essa nova executiva que se formou, né, um pensamento novo e pessoas que estão mais alinhadas realmente com o que o Dória pensa, que é essa mudança que o PSDB tem que fazer. E o país, graças a Deus, o país mudou de rumo, né? Mudou de rumo, e o PSDB, talvez até sensível a essa mudança, está mudando também. Sim. Porque se não mudar, vai perder gente importante, que é o que eu falei. Ou o cara vai para a esquerda ou vai para a direita, não adianta. A gente fala centro, mas é um centro que trata a economia com racionalidade. E aí é um centro-direita. As pessoas falam, político não presta, não sei o quê. Mas se você pega tudo que o nosso país tem hoje, foi os políticos que fizeram. Teve uma safra boa de político até... E o eleitor, porque quem votou neles foi o eleitor. E o eleitor antigamente sabia votar, né? Se você pegar nossos pais, nossas avós, eles sabiam votar, eles escolhiam bem.
e eles gostavam do candidato, gostavam do partido, eles acompanhavam a política bem de perto. Então você pega até a década de 90 ali, mais ou menos, o eleitor ele ainda sabia votar. Tinha mais cultura. Tinha mais cultura política. E os políticos, que eram aqueles mais velhos, que realmente já faleceram, muitos não estão mais nem aqui, fizeram uma política boa. Porque se nós temos um país que tem o seguro-desemprego, se tem tudo que tem, as conquistas que tem hoje, eles trabalharam em favor do nosso país. Aí entrou uma safra de políticos meio atrapalhada, o Lula está no meio, porque ele liderava isso. Atrapalhado não, comprando todo mundo, né? Corrupto. Transformaram a política nessa bagunça que virou hoje, porque o político hoje está com descredibilidade devido a esse mal político, né? Aí agora nós voltamos a tentar recuperar a boa política e mostrar que realmente moralizar, né? Moralizar, e que o político ele também é diferente daquele momento lá atrás, mas ele também trabalha em favor da população. Então é mais difícil, porque o povo está muito descrente, né? E nós temos uma juventude que muitas vezes prefere outras coisas que a política. E não, tudo que você for fazer, comprar uma bala, pegar um ônibus, pegar um trem, em tudo a política está envolvida no seu dia a dia. Então não adianta você virar as costas para a política e falar, eu não quero saber. Se você não quer saber, alguém ruim, de má índole, vai ocupar o espaço que você está deixando de lado. E vai te governar, inclusive. E vai te governar. Então, eu acho que as pessoas de bem têm que se envolver na política, têm que buscar, de alguma maneira, exercer o seu papel aí de cidadão. E a cada dia, nós só iremos melhorar a política se as pessoas de bem ocuparem seus espaços. Enquanto as pessoas de mal estiverem ocupando esse espaço, infelizmente, a gente vai continuar patinando e a população pagando o preço altíssimo com tudo isso. É isso aí. Olha, eu quero agradecer aí a sua presença. Muitíssimo obrigado por... Eu tenho uma última pergunta para o Então vamos lá, Luiz. Vamos lá. Posso fazer? Vamos lá. Agora, em relação a você própria. Você está na coordenadoria do PSDB, na região do Grande ABC. Mas você tem algum interesse, ou já pensou em se candidatar a algum cargo político para realmente representar o povo? Olha, eu tenho interesse, eu gosto muito, tenho interesse em ser candidato, tudo, mas eu coloco sempre à frente a questão da população, eu não vejo meus interesses. Então, assim, hoje eu sou presidente do PSDB em Mauá, eu poderia me lançar candidato a prefeito lá em Mauá e tal. Até porque estão com grandes dificuldades, né? O problema que aconteceu. Então, mas não, a gente está estudando o nome, a gente vai estudar o que é melhor para a cidade, nós não queremos errar. Né? Você não está pela vaidade, você está para realmente pela cidade, né? Os cargos que eu ocupo hoje dentro do partido, todos os cargos, eu não em nenhum momento atropelei ninguém, não fiz jogo sujo com ninguém, sempre de alguma maneira veio naturalmente. Então, para a prefeitura de Mauá o ano que vem é a mesma coisa. A intenção é que a gente buscar o melhor para Mauá, um candidato que represente realmente o povo e o partido, né, e que faça as mudanças que a cidade precisa. Mas eu tenho meus como eu posso falar, meus sonhos políticos, lógico. A gente está no meio político, a gente sempre busca, mas primeiramente o que for melhor para a população. E em segundo plano vem o melhor para a gente. Agir com responsabilidade. Né? Então não tenha dúvida que antes de qualquer posição do PSDB em Mauá, a gente vai dialogar bastante, a gente está conversando bastante com vários setores da sociedade, a gente está ouvindo, né? Eu já estou fazendo isso, eu não estou esperando, não, a gente já está conversando, estou procurando ao máximo possível ouvir e decidir o que vamos fazer o ano que vem. E o povo de Mauá pode ter certeza que não vai se arrepender. Eu vou aproveitar e fazer um comentário, André. Na minha opinião, esse é o verdadeiro político, não aquele que consegue chegar no poder através de ser famoso, ser cantor, né? Ou de ser palhaço, de ser engraçado. Acho que isso não é política, né? Eu fui no ônibus. O cara não debate as questões importantes do Estado, né? O Estado, quando eu falo, pode ser em âmbito federal, estadual, municipal. Ele fica buscando uma vitória pessoal sempre. Então, esse é um mal político. Agora, e aí eu sempre digo aqui, viu, Márcio? Se você está preocupado com o coletivo, você faz para o coletivo. Você não fica promovendo essa compra de voto da política nefasta, buscando só a vitória
mesmo que tenha que comprar, quer dizer, passando por cima de qualquer escrúpulo, né? Então é isso. E você tá de parabéns por pensar dessa forma, por agir dessa forma, e até porque eu vou te falar a verdade, hein? Eu nem teria te convidado para vir aqui no nosso programa, porque se o programa chama A Verdade em Evidência, o cara tem que ter crédito para poder falar a verdade. Você discorreu muito bem, parabéns pela sua conduta, pelas suas vitórias, né? E assim, eu fiquei muito feliz com eu que agradeço a vocês pelo convite. Eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho. E estamos à disposição. Quando precisar, queria mandar um abraço para todos os ouvintes, aí, as pessoas que acompanharam, e falar que as dúvidas que tiverem, pode mandar para a gente tira, porque apoiamos, porque deixamos de apoiar, porque pensamos de tal maneira, né? Mas a intenção é essa, é buscar essa nova política, o jeito de fazer política, né? Meu avô, ele foi vereador lá no Ceará, tal. Então ele morreu sem nada. Então eu acho que você consegue fazer política com honestidade. Com honestidade, né? Então é isso aí. Hoje eu também estou com a Carla morando lá. A deputada me convidou, tô trabalhando com ela. Queria mandar um abraço também. Bacana, eu não sabia. Estou com ela também. Bacana. Sem precisar, como eu falei, ocupar espaço de ninguém. É um convite, você precisa pagar suas contas, né? Claro. E a deputada é uma pessoa que eu admiro, um coração enorme, e eu me identifiquei com ela e eu queria parabenizar aqui pelo trabalho. Inclusive, ela está fazendo um bom trabalho, nós até mostramos o vídeo aqui sobre a questão da transparência nas universidades. Sim, eu vi. Que a gente falou de cortes e tudo, né? E o contingenciamento, mais corretamente falando. E aí ela, muito acertadamente, está também ajudando a liderar essa CPI, da transparência que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa. E parabéns para a Carla. Parabéns, né? Parabéns para vocês lá que estão trabalhando junto. Né? E a gente está torcendo para que faça lá um bom papel e representando bem o ABC aqui, o nosso povo aqui, né? Tá certo? André, obrigado. Então, Luiz, obrigado. Bacana, bacana aí. Bom trabalho aí. Mais uma vez. E agradecer aos nossos ouvintes, né? Hoje, excepcionalmente, a gente acabou fazendo no domingo, por conta dessa viagem a Brasília, para acompanhar lá a Convenção Nacional do PSDB, que eu acho que o pessoal acha que o PSDB muitas vezes, porque perdeu espaço, está morto. A realidade é que o PSDB não está morto nada e tá se renovando para se fortalecer e vir de uma outra forma aí, com mais, como é que eu posso dizer, até capacidade de poder contribuir mais com o país. Sim, né? Se você pegar hoje o nosso presidente estadual, é o Marcos Vignoli, né? O Marcos, se eu não me engano, tem 34 anos. Então a gente está por uns pensamentos... O pensamento dos tucanos de cabeça preta agora, né? Agora cabeça branca precisa aposentar mesmo. Tá certo? Não digo você, né? Porque você ainda é novo. Precisa pintar o cabelo, hein, Marcelo? O Luiz também, aí, ó. Mas dizem que é um charme, né? Então a gente não pode pintar. A mulherada vai curte, o charme. Né? Tá certo. Bacana, bom, mas André, obrigado mesmo. E vamos lá. Um grande abraço, um grande domingo aí, né? Um bom domingo de descanso, de diversão aí para os nossos ouvintes, apesar que no ABC aqui tá nublado, né? Mas uma boa diversão para todos aí, bom descanso nesse domingo. Legal, muito obrigado aqui a quem acompanhou a nossa live, a Patrícia Labarde, americana, lá de West Sand Lake, nos Estados Unidos, o Cleiton Carmo também acompanhou, a Rose Caputo, aqui de Santo André, José Ivan também acompanhou, Luiz Carlos Santos, Naim Jorge Júnior, Carla Lago Belardo e a Ivone Rodrigues de Souza. Muito obrigado, ótimo domingo para vocês aí. É isso aí, eu só quero também mandar um grande abraço, eu não pude falar exatamente, mas eu concordo com 99% do que o Tony Almeida disse ontem no programa aqui, que nos representou. Grande abraço pro meu amigo Tony Almeida. Olha, eu vou te falar, o Tony, ele é um dos maiores disc-jockeys de rock desse país, hein? O cara é fera. O cara é fera e eu vou te falar. E grande abraço, então, ao nosso amigo Tony Almeida. Valeu, gente. Valeu, Tony. Valeu, Márcio. Muito obrigado. É isso aí. Sucesso pra nós. E meu amigo de décadas, né? Nós não podemos deixar de falar isso. O Luiz Isidoro aqui, grande parceiro, grande amigo no nosso programa A Verdade em Evidência. É isso aí, vamos lá. Obrigado a todo mundo. Ótimo domingo. Nos encontramos amanhã cedo, hein? Amanhã cedo com o nosso advogado, né? O Dr. Ribas aqui. Dr. Ribas com você aqui na Rádio DO a partir das 9h15. André Vial
É bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. The Wall FM, Brasil Rádio Rock.